adentrar hoje no capítulo 3 de Efésios. A semana passada nós terminamos falando sobre o edifício, no versículo 21 do capítulo 2, falando sobre todo o edifício bem ajustado, cresce para o santuário dedicado ao Senhor, o qual também vos juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, Ele mesmo, Cristo, né, sendo a pedra angular, nós estamos sendo edificados nele, né? Nós somos edificados nele, nós estamos sendo estruturados em Cristo, né? Essa segurança. Então o apóstolo ele está claramente falando de um só vasto de edifício, né? Ou seja, o corpo místico de Cristo. É nisso que ele está dizendo. Essa interpretação que ela é confirmada pela linguagem do que vem a seguir. Por exemplo, Israel no Velho Testamento tinha um templo que era feito de madeira, em contraste com o templo que a igreja, que é o templo de hoje, nós somos a igreja. O Senhor visitava no Antigo Testamento a igreja feita de madeira, e hoje o Senhor visita a igreja como seu corpo, né? Ele visita nós somos o templo, a morada do Espírito Santo de Deus. Então, é esse templo, um lugar da habitação de Deus. Como diz aqui no versículo 22, é esse templo que Deus habita. Então, nós falamos acerca dos judeus e dos gentios, que o Senhor fez uma só, né? Que o Senhor uniu, né? E ele sendo a cabeça, ele une, ele derruba essa parede de divisão que havia entre judeu e gentil. Então ele veio para unir e mostrar que tanto o judeu como o gentil, eles foram chamados, né, para a graça, foram chamados para a salvação, aonde Paulo está trabalhando e tratando com eles e falando exatamente com os gentios, mostrando, né, as desvantagens que o gentil tinha por não ser povo, por não ser escolhido, e a desvantagem também do judeu que não entendia, né, essa obra, a desvantagem do judeu que era circuncidado somente na carne, mas não no seu coração. Então nós falamos isso da semana passada, dessa divisão, dessa barreira, e o apóstolo Paulo ele vem mostrar esse quadro, ele vem apresentar, né, mostrando que nós então somos edificados através de Cristo Jesus. Agora nós vamos ver aqui no capítulo 3, nós vamos falar sobre esse mistério no capítulo 3, que o apóstolo Paulo vai trabalhar agora, desse mistério que ele fala. E ele vai destacar também a sua posição como prisioneiro de Cristo. É interessante essa palavra que ele vai usar aqui, como prisioneiro de Cristo, mas nós vamos ler até o versículo 13. Por essa razão, depois que ele fala sobre essa unidade, né? Esse muro que foi derrubado, depois dele tratar essa importância e mostrar de onde que o gentio saiu, de onde eles vieram, né? Mostrar também o equívoco dos judeus, deles não entenderem de fato acerca da salvação e da obra de Cristo. Ele vai então continuar falando agora, depois que ele diz tudo isso, depois que ele fala desse edifício, depois que ele fala todo edifício edificado, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação. Aí ele vai continuar no capítulo 3. Por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus por meio de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Pois segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, o qual
em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedido, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, o apóstolo Paulo, ele começa falando, ele se considera, ele destaca a sua posição. Essa frase que ele usa como prisioneiro, o que você entende disso que Paulo fala? Eu, prisioneiro. Ele vai dizer, por esta razão, eu, Paulo, sou prisioneiro. O que você entende disso? Quando você lê isso, o que você vê isso como? Quer ser um prisioneiro para você, de Cristo? Vamos lá, vamos pôr. Mas nesse sentido que Paulo está falando, o que é ser prisioneiro de Cristo? Ele vai dizer, por esta causa, depois que ele... Vamos lá, o que você acha de ser um prisioneiro? O que é um prisioneiro para você? De alguém? Estar sujeito ao seu senhor, não é? Ser prisioneiro. Estar sujeito. Confinado, obedecer ao outro. Obedecer ordens. Executar ordens. Né? O que é? O que mais ser prisioneiro para você? Prisioneiro do Senhor. Ele está dizendo que ele é prisioneiro. Eu, prisioneiro de Cristo. Não tem liberdade, não tem livre. Está confinado, está amarrado. Está sujeito às ordenanças de outrem, do seu Senhor. Então, ele destaca essa posição como prisioneiro de Cristo. Então, ele se considerou como um prisioneiro de Cristo. Por quê? Porque ele entendeu muito bem, ele entende então muito bem que o seu sofrimento, que o sofrimento de prisão veio por causa do compromisso que ele assumiu com Deus. Então, pelo fato do compromisso que ele assume com Deus, então ele se considera um prisioneiro de Cristo, porque a consequência dele assumir esse compromisso com Deus é o resultado dele ser um prisioneiro de Cristo. Essa é a consequência dele. Então ele vai dizer, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Né? Então, por amor de vós. Então, o apóstolo Paulo, ele foi escolhido por Deus para esclarecer e explicar pelo menos duas grandes revelações aqui. A primeira delas é que é o próprio Evangelho. Ele é prisioneiro do Evangelho. Então ele vem deixar bem claro e explicar essas duas coisas. Primeiro, que é acerca do Evangelho, ou as boas novas da salvação através da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. E a segunda era a verdade da igreja como corpo. Então, a verdade da igreja como corpo de Cristo. A primeira verdade, a primeira delas, que é o próprio Evangelho, que ele vem trazer essas duas grandes revelações, o próprio Evangelho, e a segunda é que a igreja é como corpo de Cristo. E nós vemos isso nas grandes epístolas, né, evangélicas, por exemplo, Romanos, né, e o Romanos, e primeira e segunda epístola de Paulo aos Coríntios e Gálatas. Paulo ele vai desenvolver exatamente a primeira revelação, que é acerca do Evangelho. Então, nas epístolas do presente grupo cronológico, as epístolas da prisão, então, ela trata em grande parte da segunda
dessas revelações. Então a primeira vai se tratar, ele desenvolve a primeira revelação nas epístolas presentes do grupo cronológico, as epístolas da prisão, e ele trata em grande parte da sua segunda dessas revelações, ele vai falar sobre a igreja como o corpo de Cristo. Então o capítulo 3 ele forma o clímax da primeira divisão dessa epístola, né? E que nos dará então a nossa posição em Cristo. Então, ele destacando ele como prisioneiro de Cristo, ele considerou então ser prisioneiro de Cristo, porque ele entendeu que o seu sofrimento era causado por ser prisioneiro de Cristo. Paulo ele tem a noção do que é servir a Cristo e obedecer a Cristo, e por causa disso, ele sofre muito por causa disso. Né? Ele é encerrado em prisões mesmo, e isso de fato ele está falando que é prisioneiro por causa da obra de Cristo, por causa daquilo que ele está fazendo. Né? E esse é o ponto que nós devemos nos perguntar até que ponto nós somos, né? Até que ponto nós estamos dispostos a pagar esse preço, né? De servo. Até que ponto nós somos servos, até quais consequências nós somos capazes de chegar por sermos servos de Cristo, sermos prisioneiros de Cristo, né? Não é simplesmente bater no peito, ir para uma marcha de Jesus e dizer, eu sou de Cristo. Isso aí não quer dizer nada. Não é simplesmente, eu sou escravo de Cristo. Tá, mas é escravo de Cristo que jeito? Do seu jeito ou do jeito de Cristo, né? Ou do jeito que Paulo está colocando aqui. Então, ele vai falar sobre a dispensação da graça. Nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 6. Ele trabalha, então, falando do mistério que ele trata. Nós vamos ver a dispensação da graça de Deus que ele vai tratar. Então, aqui está, então, o mistério da igreja na qualidade de corpo de Cristo. Então, ele vai dizer, por esta causa, que ele vai, olha comigo aí, por esta causa. Então, ele está se referindo a toda a declaração precedente. Ele diz, eu, Paulo. Então, essa repetição que ele faz do seu nome, então prova a severidade, a seriedade e a importância que o apóstolo Paulo imputa aquilo que está para escrever. Então ele se prepara e ele vai mostrar a seriedade daquilo que ele está pronto para escrever. Então ele escreve, eu sou o prisioneiro de Cristo. E é claro que Paulo era um prisioneiro de Cristo no sentido que ele fora capturado por Cristo. É nesse sentido que ele está dizendo, porque ele foi capturado por Cristo. Mas esse não é o principal pensamento aqui de Paulo. Né? Então, em primeira mão, é que ele é um prisioneiro de Cristo. Né? Ele é um prisioneiro de Cristo. E ele era também, em segunda mão, ele era também um prisioneiro em Roma, quando ele escrevia. Então ele estava de fato preso quando ele escrevia, e foi por amor a Cristo que ele era prisioneiro. Ele estava preso em Roma, e por causa do amor por Cristo, é que ele escreve, mesmo estando preso. E deve chamar a nossa atenção, novamente eu pergunto, até que ponto nós somos prisioneiros de Cristo? Né? Nós estamos vivendo num contexto hoje que muitas leis estão sendo levantadas. Né? Será que quanto mais leis vier contra os cristãos, e é fato que o cristianismo é perseguido no Brasil de outras formas, né? Não é através de morte, de sacrifício, mas por outros meios, né? Sociais, né? Por vários outros meios, social, classe social, que a igreja é perseguida. Mas o apóstolo Paulo, ele de fato era preso por causa da pregação, por causa do evangelho. Então ele se torna prisioneiro em Cristo, prisioneiro de Cristo no seu sentido espiritual e prisioneiro de Cristo no seu sentido literal. Ele era preso. Nós falamos semana passada que ele quase morre, porque acharam que ele estava levando um gentio para dentro do templo dos judeus. E por causa disso ele quase morreu, ele foi espancado. Né? E ele aproveita isso aí não para refutar o que aconteceu com ele, mas ele vai falar quem ele é, de onde ele veio. Então, essa é a essência do evangelho.
ele diz por amor de vós, gentios. Então, o apóstolo Paulo, ele foi especificamente o apóstolo, se você não sabe, especificamente o apóstolo dos gentios, por ordem do próprio Deus. Então ele era um apóstolo dos gentios por ordem do próprio Jesus. Abre para mim Romanos 15, 16. Leia para mim, por gentileza. Então ele é prisioneiro de Cristo enquanto você acha. Ele é prisioneiro de Cristo no sentido espiritual, da sua salvação, da sua devoção. E prisioneiro também no sentido literal. Por pregar o evangelho, ele foi colocado em cadeias. Romanos 15, 16. Quem achou pode ler. Que seja ministro de Jesus Cristo para os gentios, ministrando o evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Então ele falando, né? Para os gentios, para a purificação dos gentios, para que as obras dos gentios sejam agradáveis a Deus. Então ele prega esse evangelho aos gentios, lembrando vocês, meus irmãos, que os gentios eram rejeitados pelos judeus. Então tinha esse agravante em relação a Paulo. Mas Paulo ele é chamado para ser o apóstolo dos gentios. Então, por ordem do próprio Senhor, ele vai pregar aos gentios, mesmo contra a raiva dos judeus pelos gentios. E é isso que a gente precisa analisar isso aqui, porque às vezes Deus vai nos enviar a falar com pessoas que a outra turma não gosta. Haverá os judeus da vida, vai dizer, você vai falar com aquele fulano ali, você não sabe que aquele fulano é isso, aquele fulano aqui, você vai para aquele lugar lá, eles odeiam cristão, mas você vai, mas é ordem do Senhor. Ele sofre as consequências por obedecer uma ordem do Senhor, por ser prisioneiro do Senhor. E ele se torna um apóstolo dos gentios. Então, ele é prisioneiro. Ele vai fazer por amor de vós, gentios. Então, ele não só prisioneiro, mas ele faz com amor. E só se faz a obra por amor. Você não vai fazer nada se não for por amor. Ele mostra que é por amor aos gentios. O amor que Cristo tem pelos gentios é o mesmo amor que ele tem pelos gentios. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Então é por amor de vós que ele é preso, ele é açoitado, ele é espancado, por amor a Cristo, por ser prisioneiro de Cristo e por amor aos gentios. Por amor aos gentios. E nós temos que buscar em oração um espírito igual de Paulo, que ame as pessoas. Gentios são as pessoas que, infelizmente, alguns acham que as pessoas que não são, eles consideram como ninguém. Aquilo ali, não, Deus não veio para ele. Essa briga de igrejas, de achar a minha é salva, a outra não é salva, essa luta. Mas ele vai pregar a palavra de Deus. E aí ele vai dizer, se é que fosses ouvido, se é que tendes ouvido, versículo 2, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Né? Então ele vai falar dessa dispensação da graça. A dispensação aqui significa a administração. Dispensação é administrar. Outra palavra, outro termo que se pode usar, ser mordomo de Deus. Pega esses dois termos. Então pega dispensação, que significa dispensação, significa administração. Igual a mordomia, ser mordomo, igual a mordomo, ser um mordomo de Deus. O que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está dizendo, olha o que ele vai dizer. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação ou da administração, é isso que ele está querendo dizer, da graça de Deus a mim, confiada para vós outros. Preste bem atenção nisso aqui que ele está dizendo, que isso aqui é importante. Ele está dizendo que Deus deu a ele a administração ou aos seus cuidados a graça para que seja ministrada aos gentios. É isso que ele está dizendo, para a mim confiada para vós outros. Deus tornou ele como um mordomo da graça de Deus, do próprio Deus. É Deus que torna ele mordomo para que ele cuide com muito zelo acerca do evangelho
E o evangelho apresentará essa graça e ele se torna então como um administrador de Deus em relação a favor dos gentios. Essa mordomia. Então, a mensagem, ou melhor dizendo, a mensagem da graça, ela foi um depósito sagrado entregue a Paulo. É isso que Paulo está dizendo. Deus entregou para Paulo a mensagem da graça. Essa mensagem sagrada foi depositada em Paulo, entregue a Paulo, a fim de que ele pudesse então revelá-la aos gentios. Deus outorgou a Paulo para que Paulo revelasse aos gentios sobre essa palavra. Deus deu essa administração. Deus tornou Paulo mordomo dessa dispensação dessa graça. Deus tornou Paulo responsável por essa dispensação dessa graça, por essa administração. Você deve revelar aos gentios. Revelar como, irmão Christian? Revelar através da pregação do evangelho. Deus dotou Paulo de graça para que ele revelasse, falasse, pregasse aos gentios, para que os gentios entendessem sobre essa obra, sobre essa maravilhosa graça. Meus irmãos, da mesma forma Deus faz conosco hoje. Essa graça que é derramada sobre nós é para que nós ensinemos pessoas, para que nós falemos desse evangelho às pessoas, para que nós revelamos a essas pessoas que não conhecem a Cristo a verdade do evangelho. É o nosso papel. E chegou até nós, é isso que Deus fez com o apóstolo Paulo. E ele vai dizer, a mim confiada para vós outros. Então, ela não foi confiada, não foi dada a Paulo para que Paulo guardasse para ele. Essa dispensação da graça é o conhecimento do evangelho. Paulo está dizendo aqui que Deus não deu para ele para que ele guarde, para que ele fique inchado, cheio de conhecimento e não fale com ninguém. É isso que ele está dizendo. Ele deve ser um bom mordomo da dispensação, um bom administrador dessa graça, desse evangelho, desse conhecimento. E aí eu chamo a atenção de vocês para a grande responsabilidade que nós temos e de zelar por essa palavra aqui. Nós não podemos falar dessa palavra de qualquer jeito, de qualquer maneira. O apóstolo Paulo estava cuidando e administrando como mordomo da dispensação da graça de Deus, da verdade do evangelho. No entanto, nós vemos as pessoas falar do evangelho como qualquer coisa, com uma irresponsabilidade tão grande que dá medo. As pessoas não têm cuidado, não se preocupam em ensinar o que realmente importa dentro do evangelho. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo, Deus me responsabilizou por vocês. Deus me capacitou, me tornou mordomo, administrador, para que eu possa falar com vocês, para falar das grandezas de Deus. E o Senhor nos torna responsável, cada um de nós que estamos aqui presentes, conhecedores do Evangelho, nós somos responsáveis de administrar esse conhecimento com muito zelo. O apóstolo Paulo ele está mostrando, descortinando o quão grande é a responsabilidade dele para com os gentios e o cuidado que ele tem com os gentios. E é esse cuidado que nós temos que ter, nós temos que se preocupar. Qual é a importância que eu estou dando para o evangelho, a graça que me foi dada? Como é que eu estou transmitindo isso às pessoas? Com que responsabilidade eu estou transmitindo esse evangelho às pessoas? As pessoas têm entendido quando eu falo desse evangelho com elas? As pessoas têm compreendido quando eu falo desse evangelho com elas? As pessoas precisam entender da nossa parte. Você não precisa ser um poliglota, um teólogo, mas precisa conhecer a graça de Deus, esse favor imerecido, o evangelho da verdade. Esse evangelho que não nos deixou nenhum outro meio para salvar o pecador, a não ser pela pregação desse evangelho ou pela dispensação da graça de Deus sendo derramada por nós. De Cristo sendo derramada em nós. Então, essa dispensação, essa graça que foi dada a Paulo, não foi dada para que ele guardasse, mas para que ele passasse adiante, particularmente aos gentios. Paulo recebe essa graça não para guardar, mas para passar adiante, particularmente para os gentios.
E aí eu chamo a sua atenção mais uma vez. Às vezes Deus quer que você pregue o evangelho, não é para subir num palanque, atrás de um púlpito. Às vezes Deus quer que você pregue o evangelho para uma pessoa. Deus quer que você passe adiante aquilo que você sabe para uma pessoa. Tem gente que está esperando multidão, tem gente que está esperando palanque, está esperando púlpito. Não! Às vezes Deus prepara uma pessoa para você falar do evangelho para ela. Deus prepara uma pessoa em particular para que você fale do evangelho para ela. É no trabalho, na escola, na faculdade, no momento do almoço, no momento do lazer, mas Deus quer que você se preocupe, você tem que se preocupar. Eu falei, quando você perceber essa oportunidade que você tem, aproveite e fale de Jesus. Olha, tem um versículo aqui, eu quero falar com você. Você está falando, é interessante, porque às vezes até Deus manda numa cidade e até mesmo no país, né? Até no porque país. Nossos amigos missionários, Raquel e Júnior, eles estão na Índia, né? É muito difícil, um país muçulmano muito difícil. E eles vão fazer 3 anos no ano que vem que eles estão lá. E provavelmente Deus enviou eles lá por causa de uma moça, que é a única moça que eles estão falando de Jesus até hoje para ela. Está discipulando ela. Vocês forem a hora por ela, É a única moça lá. Ela é a professora deles. E através dessa moça, através desse casal, essa moça tem conhecido Jesus, porque essa moça ela é muçulmana. Muçulmana, eu acho, se não me engano. E a família dela já prometeu ela, sabe? Aquelas mulheres prometidas para as pessoas. E ela não quer casar, ela falou, não quero casar, eu preciso casar com pessoa que eu gosto. E aí os missionários estão orando para que Deus venha quebrantar o coração da família. E eles mandaram uma mensagem esses dias para mim, falando que Deus fez um milagre assim, na família dela lá, que até o irmão da mãe dela já tá se quebrantando para ela não casar, para ela casar com quem ela quiser, coisa que assim era muito difícil, que a mãe obrigava também. E ela tem visto a mão de Deus e ela tem falado assim para eles: olha, quando vocês oram, alguma coisa acontece, esse Deus é maravilhoso, né? Esse Deus é realmente um Deus. Então, por causa de uma pessoa, às vezes Deus manda. Exatamente. Faz 2 anos que eles estão lá, 2 anos eles estão evangelizando essa moça. Então, às vezes não é fácil. Né? E puxando um gancho, eles estão no lugar de risco. Eles estão no lugar, estão correndo risco de vida. Eles estão correndo risco de vida no lugar que eles estão. Então, esse fato de ser prisioneiro de Cristo e essa responsabilidade de se falar desse evangelho. Você precisa lembrar que na época de Jesus, aí você vai entender por que Pedro nega. Por que Pedro nega? Quando Jesus ele é preso, e no meio da multidão, aquele alvoroço, os soldados romanos levando Jesus para o Sinédrio, e é à noite, e aquele alvoroço, e quando eles saem falando, você é discípulo de Jesus, você é discípulo de Jesus, por quê? Porque ser discípulo de Jesus na época de Jesus era correr risco de morte. Então você vai entender também porque, é lógico, Cristo sendo Deus, ele sabia na eternidade que Pedro ia negá-lo, mas Pedro nega por esse fato, medo de morrer. Porque ser cristão na época de Jesus não era para qualquer um, era correr risco de morte. E hoje em alguns países é correr risco de morte. Até hoje. Levar o nome de Jesus. Então a gente, como brasileiro, eu sempre digo isso, a gente precisa repensar. Eu já disse que nós somos perseguidos em várias outras áreas. Né? Em várias outras áreas. Mas perseguição física nós não temos. Nós temos liberdade de ter quantas Bíblias queremos ter em casa. Nós temos liberdade de sair na rua, ali na esquina e falar de Jesus. Ninguém vai me prender. Eu tenho liberdade de falar de Jesus no meu trabalho, onde que eu estiver, na escola, na faculdade, eu falo, na hora de lazer, na hora do intervalo. Mas Paulo não. Então é esse fato que eu chamo você para você entender por que ele está falando que ele é preso. Ele é preso 2 vezes. Em Cristo, no Espírito e na carne. Ele foi preso. Né? Lembra lá dele, lá, Paulo e Silas na prisão? Ele foi preso, ele foi bofeteado, ele foi jogado lá num cárcere inferior, lá no fundão, lá onde mina água, rato, sentados na própria urina. Tá achando que ali era hotelzinho, 5 estrelas? Era nada, no mofo, na escuridão, o sol não batia onde eles estavam. Preso por quê? Pregando evangelho, falando desse evangelho.
Então, a que ponto nós estamos, né, por esse evangelho? E aí a pergunta é, será que nós já fomos perseguidos? Nós já sofremos por causa do evangelho? Eu digo particularmente que não. Eu não sofri nada ainda. Perto do que nós estamos vendo, estudando e analisando sobre Paulo, eu não sofri nada ainda por causa do evangelho. Não cheguei nem na sombra de Paulo ainda. Principalmente de Cristo. Mas ele diz, então, por ele ser prisioneiro, por ele amar os gentios, ele é apóstolo então dos gentios, ele disse, é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outros. Versículo 3, pois, segundo a sua revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Eu falei para vocês isso. Então, é entender que nós devemos conhecer o evangelho, não é para guardar esse evangelho conosco, mas é para nós enviar, passar adiante esse evangelho. Nós temos que falar desse evangelho, passar adiante desse evangelho, particularmente para as pessoas, ou publicamente para as pessoas, ou a oportunidade que temos de falar, de pregar o evangelho, de entregar o evangelho, falar de Cristo para Jesus, e com muita responsabilidade e seriedade, porque isso se trata da graça de Deus para o pecador. É fazer o pecador entender isso. E aí ele vai dizer no versículo 3, pois, segundo uma revelação me foi dado conhecer o mistério, ou segundo uma revelação que me foi dada conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, Paulo, ele insistia na sua recepção direta, ou seja, a recepção direta do evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo, sem qualquer intermediário. Paulo insistia nisso, falando do evangelho. Ele não usava intermediário, mas ele falava desse evangelho, sem usar pessoas. Ele mesmo anunciava desse evangelho. Abra para mim, Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Vamos ver o que está relatado ali. Gálatas 1, 11 e 12. Então ele insistia falar, dar essa recepção. Ele tinha prazer de ele mesmo falar do evangelho pessoalmente. Ele tinha esse prazer de falar isso. Gálatas 1, 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então, perceba que não há intermediário humano aqui. A mensagem que ele traz é uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem genuína do próprio Cristo. Ele não tem intermediário, ele não está falando por homens. Ele não está falando através de homens. Ele está falando através do próprio Cristo, sem intermediário humano. Ele está falando do evangelho. Faço, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, não é um evangelho humanista. Não é um evangelho triunfalista. Não é um evangelho sem cruz. É um evangelho de cruz, de sofrimento, um evangelho de glória, é um evangelho de graça. É esse evangelho de Cristo, não é um evangelho de homem. Ele vai dizer, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação de Cristo Jesus. Então ele recebe essa revelação de Cristo Jesus, ele mesmo recebe. E ele mesmo anuncia, ele tem esse prazer de falar pessoalmente desse evangelho de Cristo Jesus. Ele fala desse mistério, está lá no capítulo 1, versículo 9, ele diz assim sobre o mistério: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo. Ou seja, ele mostra esse mistério, a vontade de Deus, Deus quis. Ele fala, conforme escrevi há pouco, resumidamente, provavelmente não a uma carta anterior, mas algo já mencionado na própria epístola, o que ele trata aqui, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo Jesus. Ou seja, ele significa, nessa epístola, é que também
em Colossenses, o propósito de Deus agora revelado em unir tanto os gentios como os judeus na obra redentora de Cristo, ou seja, esse mistério de Deus, de unir tanto os judeus como os gentios, aquilo que ele já vinha falado anteriormente, que está aí no capítulo 1, versículo 9, do próprio Efésios, que ele já tinha relatado. Então é desse mistério que ele está falando, que ele escreveu resumidamente, que ele acabou de escrever resumidamente, é sobre esse mistério, esse poder de Deus de unir essas duas raças, judeu e gentil, para um só propósito, para a glorificação de Deus. E aí ele vai dizer no versículo 4, vamos lá, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, ele fala sobre esse mistério, este versículo que é o seguinte, esse versículo e o seguinte, então eles lançam muito mais luz sobre o uso da palavra mistério no Novo Testamento. Então a palavra significa não algo místico ou mágico, mas um segredo sagrado que não vem previamente, que não foi previamente revelado. É algo sagrado que não foi previamente revelado, pelo que quando ledes podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, que não foi previamente revelado. E aí ele diz quando for revelado, e só será compreendido por aqueles iniciados aqui, aqueles que são salvos. Então é exatamente isso que ele vai tratar, pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Quando for revelado para vocês, então vocês compreenderão o mistério de Cristo. Quando for por vocês iniciados, então vocês compreenderão o mistério de Cristo, a obra que Cristo realizou. O versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, exatamente como ele está querendo dizer, exatamente como os homens santos de Deus foram, então, inspirados pelo Espírito Santo nos tempos do Velho Testamento, assim também foram os escritores do Novo Testamento. Ele está dizendo que eles foram inspirados, não só o Antigo Testamento, não só os profetas do Antigo Testamento, que foram inspirados pelo Espírito Santo do Velho Testamento, assim também como foram os escritores do Novo Testamento inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Então, esses santos homens de Deus que receberam essa... Vou ficar pronto aqui, que aí... É uma cigarra. Aqui, fecha a janela lá da sala. Fecha a janela da sala lá, Cris. Como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas. Os santos apóstolos e profetas são os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento. É exatamente isso, que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. É isso que ele está dizendo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. No Espírito. E aí ele continua dizendo, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Então eles se tornaram co-herdeiros, co-participantes, né, da promessa em Cristo Jesus por meio do quê? Por meio do Evangelho. Então, o mistério não consistia em que os gentios queriam ser salvos. Então, há uma coisa aqui no Velho Testamento relacionada com a salvação dos gentios, e particularmente em Isaías, mas que seriam ligados aos judeus em um só corpo. Cristo sendo cabeça, judeus e gentios, num só corpo, unidos, esse mistério que Paulo está falando, que agora eles se tornaram co-participantes, né? Através do quê? Através do Evangelho de Cristo, por causa do Evangelho. O Evangelho que trouxe salvação, o Evangelho que revelou o mistério.
que é a salvação em Cristo, que se tornaram então co-participantes da promessa em Cristo Jesus, co-herdeiros da promessa de Cristo Jesus através do quê? Do Evangelho de Cristo. Então, como as pessoas se tornam co-participantes e co-herdeiros? A pregação do Evangelho. É só a pregação do Evangelho, não tem outro meio. É só através da pregação do Evangelho de Cristo que esse mistério é revelado. E aí você entende? Por que as pessoas não entendem? Por que o ímpio não entende? Porque para ele precisa ser revelado. E é através do Espírito que é revelado. Não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Como? Pregando, anunciando o mistério de Deus, o Evangelho de Cristo. E é isso que ele está dizendo. E isso, gentios, foi anunciado a vocês. O Evangelho foi pregado a vocês, foi pregado para gentios e para judeus. Então vocês se tornam co-herdeiro e co-participantes dessa promessa. A promessa da salvação, a promessa da vida eterna. Então você entende o quão sério é e o quão importante é pregar o Evangelho. Você percebe que não tem nenhum jeitinho aqui para se dar, né? Não tem nenhum meio aqui para se dar, como nosso irmão Diego está viajando, não está conosco hoje, está viajando, mas foi como ele diz, que a moça procurando meios para encher a igreja, querendo arrumar métodos para encher a igreja, para ver se a igreja enchia. Se o Evangelho não atrair as pessoas, nada mais. A igreja pode encher com os entretenimentos que a gente colocar lá, vai encher, mas você vai ter que sustentar ela o resto da vida com entretenimento, e não será o Evangelho, não será por meio do Evangelho. Paulo está dizendo que vocês receberam a promessa, foi pela pregação do Evangelho, tanto gentil como judeu, porque judeu precisou ser pregado para ele também o Evangelho de Cristo. E há judeus, você vai ver em Gálatas, judeus cristãos que se convertem. Tanto gentios cristãos que se convertem, prosélitos que se convertem, como cristãos, como judeus também que se converteram ao Evangelho pregado por Paulo. Que abandonaram os seus rituais legalistas, judaicos, e abraçaram o Evangelho, creram no Evangelho. Então não é por métodos que as igrejas se encherão, pode até encher, mas vai ter que sustentar ela. É como as igrejas que vivem campanha atrás de campanha. Eu conheço particularmente igrejas que vivem campanha após campanha. E não para com campanha, porque o dia que parar com campanha, a igreja esvazia. Porque dá aquilo que o povo quer. Vicia o povo com isso. E Paulo está mostrando, foi com o Evangelho, não foi com sabedoria humana, não foi por meio humano, mas foi pelo próprio Evangelho de Cristo. E eu tenho anunciado a você essa dispensação, como dispenseiro, como foi me dado essa responsabilidade de falar desse Evangelho da cruz. A nós também, nós somos responsáveis. Então eu quero dizer para vocês, não caem nessa ilusão de métodos para atrair pessoas. Se você não tiver Evangelho, nada mais vai atrair ela. Você pode atrair pelos seus métodos? Pode. Mas você não vai atrair ela para a salvação, você vai atrair ela para a morte. Porque, como você falou, aí você dá aquilo que o povo quer, aí a hora que para... A hora que para, eles vão escolher outro lugar que dê o que eles querem. Porque a gente, nossa igreja, já viu passar, não só nossa e outras. Tá ali, aí tá fazendo. Aí depois que você tira da pessoa, aí ela já não serve, ela vai em outra igreja. Aí lá faz. Aí se tirar daquela pessoa, ela vai em outra igreja. Quer dizer, não tá atrás de Cristo. Exatamente. Fala de Cristo, sim, pode até ser, mas assim, o eu dele tá em primeiro lugar sempre. Porque se fosse só a palavra de Cristo, na hora que tirasse, permanecia ali, né? Exatamente. Então, e aí são pessoas imaturas, inconstantes, pessoas que não têm maturidade, inconstantes, né? Falta sabedoria, falta conhecimento. Por quê? Porque não é isso que elas buscam. Diga uma pessoa que fica atrás de promessa, de bênção, de vitória, diga para ela que ela tem que se curvar, se tornar prisioneira de Cristo, e que ser prisioneiro de Cristo às vezes implica sofrer consequências na própria carne, fisicamente, verbalmente, moralmente, sofrer esses tipos de ataques moralmente, fisicamente, psicologicamente.
Está sujeito o cristão. Mas por causa desse evangelho sem cruz, dessa graça barata, os crentes estão tudo dodóizinho. Os crentes não querem saber de culto simples, eles querem um culto que vai estourar a boca do balão, que a minha carne trema, que eu saia, que gostoso. Que é esse tipo de culto que vai massagear ego. Recebe aí, eu arrepiei, eu chorei, achando que choro significa alguma coisa. Choro sem arrependimento não é nada. Tá cheio de gente chorando aí, tá fazendo a mesma coisa. Se choro resolvesse, mudasse a vida das pessoas, metade desse mundo tava resolvido as coisas. O problema então é um choro sem arrependimento, um choro sem cruz. Então ele está dizendo que essa união, essa graça dele de unir gentio e judeu, recebe então essa promessa, co-herdeiro, co-participante dessa promessa de Cristo. Eles não mereciam, os judeus não entendiam, e eles recebem então isso por causa do evangelho que Paulo tem anunciado a eles, por causa da dispensação e que Paulo está sendo fiel naquilo que Deus ortogou a ele fazer. E isso ele vai dizer no versículo 7, olha comigo, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E ele repete essa graça que foi concedida a ele, essa dispensação que foi dada a ele. Então, ele transformou-se em um servo pelo dom de Deus. Ele se transforma num servo pelo dom de Deus, pela incumbência de Deus, porque Deus o chama. Então, esse ministro, ou seja, aquilo que eu falei no início, está relacionado como um mordomo, ou por que não dizer também como um diácono que está a serviço, né? Ou aquele que está a serviço, aquele que trabalha com zelo, aquele que serve com zelo, aquele que cuida com zelo das coisas de Deus. Então ele diz que ele foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, concedido segundo a força operante do seu poder, do poder de Cristo. Foi concedido a ele. Ele recebeu esse dom de Deus para ser esse servo. Então, Paulo ele jamais considerou o seu ofício como algo elevado, né? Como alguma coisa elevada que o afastasse dos outros homens. Paulo não considera esse chamado, ele não se acha superior aos outros homens. No entanto, você vê hoje no meio do cristianismo homens, porque por causa de um título, trucidam os outros homens. Por causa de um título, tem pessoas que não conseguem receber um cargo, porque você recebe um cargo, sobe para a cabeça dele. Diferente de Paulo. Paulo recebe esse dom, ele é constituído por Deus, e onde ele vai? Vai pregar, vai ser apóstolo dos gentios, do povo que judeus rejeitavam. Do povo que até mesmo no templo eles eram separados. Então, ele, por ter essa chamada de Deus, ele não se acha melhor que os outros. Ele não se acha maior que os outros. Ele não se acha superior, ele não fica com o seu ego elevado acima dos outros. Não, ele vai pregar, ele vai amar. Ele sempre fala dele humildemente. Você já percebeu como que ele fala dele? Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, ou eu, Paulo, servo de Cristo, ou eu, Paulo, escravo de Cristo. Já percebeu os termos que ele usa para se apresentar? E aí, às vezes, você vai no lugar, o título vale mais do que a pessoa. Não importa quem você seja, importante, você é quem? O que você é na igreja? Eu sou o diácono. Tá bom, dá licença. E você? Você é pastor? Você está aqui, meu varão querido, maravilhoso. Você é o quê? Eu sou apóstolo. Maravilhoso. Tem uma cadeira reservada para você. Você já viu isso? O que você quer? O que você é? Aí, lá no início que nós falamos sobre igreja, eu falei assim, meu irmão, você é o quê na igreja? Não, eu sou um membro. Eu sou só um membro. Não, você é membro de banco é prego, irmão. Você é membro do corpo de Cristo. Mas as pessoas hoje estão essa questão de título, e é completamente oposta do que Paulo se porta. As pessoas parecem que recebem um título e sobem na cabeça, não é assim?
Pessoas recebem um título, sobe na cabeça. Não é a questão de Paulo. Quem é você, irmão? Eu sou. E hoje as pessoas parecem que ser membro do corpo de Cristo, parece para ela não é nada. Porque ficou tão cauterizado na cabeça que você tem que ser um pastor, um evangelista, um bispo, um apóstolo, que ser membro do corpo de Cristo não significa nada. Estão entendendo isso aqui? Entenderam isso? Que em certos lugares que você vai, igrejas evangélicas, se você é membro, ele vai te tratar. Se você falar assim, eu sou só membro. Tá, senta ali. Se você falar, eu sou um bispo. Meu querido, amado, ilustre, venerado, vem, não vai embora. Eu estou contando mentira? E aí eles olham você de cima para baixo, assim, Paulo não foi assim. Paulo, todas as vezes nas suas apresentações, foram apresentações humildes. Eu escravo, eu servo, eu prisioneiro. E ele mostra isso. E ele vai mostrar isso no versículo 8. Olha comigo aqui. Olha comigo o versículo 8. O que ele vai dizer? Ele continua a dizer, a mim. Primeiro ele fala, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedido segundo a força operante do seu poder. Então eu sou servo, eu estou servindo segundo a força operante do poder de Deus que em mim foi dado, a mim foi dado. E ele vai dizer, ele mostra que ele não tem um coração elevado, ele não se acha maior que os outros. E aí ele vai mostrar aqui no versículo 8, a mim, o menor de todos os santos. Paulo, gente. Paulo falando isso. É Paulo falando isso. A mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor, em diversos outros lugares, Paulo, lembrando-se do que fora antes de ser salvo e do que fizera a igreja, ele fala de si mesmo com uma alta renúncia. Olha o que ele trata aqui. Eu, o menor de todos os santos, eu sou o menorzinho. Quem sou eu? O menorzinho de todos os santos. Reconhecendo quem ele era, reconhecendo o que ele fez de mal, de ruim, e o que ele se torna, ele diz, eu sou menor. Então quando alguém se converte de fato, o que ele deve demonstrar, a primeira coisa que ele deve demonstrar primeiro, isso já aconteceu, arrependimento, tá? Mas ele tem que mostrar humildade. O convertido, ele tem humildade, sabe por quê? Porque ele dá uma olhadinha para trás e vê o que ele era e o que ele se tornou hoje. Então quando Deus chama, já é motivo de grande alegria. E para você ser alegre, você não precisa de uma placa estampada no peito dizendo que você é isso ou aquilo. Paulo estava satisfeito de ser o menor dos santos e sendo outorgado a ele a responsabilidade de pregar o evangelho, não só de pregar o evangelho, mas para quem ele foi pregar o evangelho? Para os gentios. Ele mostra a alegria dele, a satisfação de ser o menor dos santos. No entanto, você vê esses camaradas se achando o rei da cocada preta, verdadeiros apresentadores em cima dos púlpitos. Vamos falar do Brasil, verdadeiros artistas, verdadeiras pessoas que trazem entretenimento para a igreja. Pula ali, pula aqui, vai lá, recebe aí, põe a mão no seu irmão, faz aquilo, e agora, Deus vai dar, recebe, você crê. Aquele movimento egocêntrico, humanista, aquele show gospel. Aquele show gospel. Ou como muitas vezes eu vi, eles entrando, chega na hora que o culto começa e vai embora e ninguém vê. Sentar com você, com um membro de igreja para conversar, mas não vou mesmo. Eu sou o pregador da noite, eu sou o cara que vai falar. Paulo está se colocando como menor, aqui é para a gente aprender. Porque é exatamente isso, lembrando que ele
do que fora, do que ele foi antes de ser salvo, e do que fez a igreja. Então ele fala, Paulo ele fala de si mesmo com uma autorrenúncia. Então, isso aqui deve dar uma cintada na nossa consciência, de não chegar nas pessoas que não é crente, da gente se achar perto das pessoas. Achar que nós somos melhor que o pecador. Nós não somos. Isso aqui dá uma cintada na nossa consciência para a gente olhar para o mundo aí fora e ficar olhando com desdém. Que eu não misturo com essa gente. Ai, porque eu sou santo demais para se misturar com essa... Quem que somos nós? Nós somos um pecador miserável. Completamente fomos sem a graça de Deus. E aí agora nós vamos olhar de cima para baixo porque não é do minha patotinha, não é do meu grupinho, não é crente, não fala a minha língua. Que isso? Paulo não fez isso não. Paulo foi lá no meio daquele que ninguém queria, os judeus rejeitavam. E ele está feliz agora por ser o menor dos santos, de ter a responsabilidade de falar do evangelho e recebeu essa graça para falar desse evangelho. Ele está satisfeito que ele é o menor. Aí o que Jesus vai falar, hein? Jesus, quando eu estiver lá na sua direita, boa noite. Quando eu estiver lá no céu, deixa eu sentar à tua direita, a mãe vai pedir, né? O meu filho à sua esquerda. Aí Jesus falou, não sou eu que vou resolver isso. É o Pai. Agora, aquele que quiser ser maior lá no céu, tem que ser o quê aqui na terra? Como? Menor. O que Paulo está falando aqui? Eu, o menor de todos os santos. Pega isso aí, isso aqui é pérola. Isso aqui vai abrir sua visão. Na hora que você olhar a contemporaneidade do cristianismo, aí você vai dar uma... Opa, tá tudo errado isso daí. Olha lá Paulo. Olha quem era Paulo. Você acha que essas coisas não acontecem hoje ou não? Não acontece. No Brasil não acontece isso. Essa soberba, essa arrogância hoje. Das pessoas de se olhar de cima para baixo. Porque o crente se achando santo demais, olhando pro pecador, achando que o pecador é pior do que ele. No Brasil não acontece isso, né? Nos púlpitos brasileiros isso não acontece. Os pregadores do Brasil não faz isso, né? De forma alguma, né? Não faz, né? Imagina. Só lá no outro lugar, né? Mas fazem. É crente se achando mais santo que o pecador que está lá fora. E homens com títulos achando que é superior aos irmãozinhos que estão lá no banco para ouvir a mensagem do evangelho. Paulo não é assim. Paulo não faz isso. Ele diz, a mim, o menor de todos os santos, me foi dado esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então, meus irmãos, fique feliz por ter a oportunidade de pregar o evangelho, porque é riqueza insondável. Mas ninguém está me vendo. Não se preocupe com a multidão que não está te vendo. Cristo está te vendo. Ele deu para nós, para mim, para você, essa riqueza. Paulo está falando, eu estou dando para vocês, eu estou apresentando para você a riqueza que Deus deu para vocês. O que nós estamos vendo é a riqueza que Deus nos deu. Semana passada nós não éramos ligados, assim como o gentil, nós não fazíamos parte da promessa. Cristo fez nos tornar parte da promessa. Nós não estávamos sem esperança no mundo, assim como o gentil. Cristo é a nossa esperança, assim como é do gentil. Nós não estávamos incluídos nas promessas de Cristo na sua morte e ressurreição. Cristo fez isso possível. Havia uma parede. Cristo derruba essa parede e une. Então você tem que ficar feliz pelo fato de você estar lá no seu serviço e Deus preparar a oportunidade. Fale do evangelho. Fale. Fale. São riquezas. Que o importante não é a multidão lhe aplaudindo, a multidão te aprovando, os tapinhas nas costas, os elogios. O importante é Cristo recebendo a tua resposta como serva, como prisioneiro dele, fazendo a vontade dele. Eu quero que você pense, você teve a oportunidade de falar do evangelho hoje? Pensa aí rápido. Tive, mas não falei. Você estava sozinho no lugar, numa sala
4 paredes fechadas, não tinha ninguém perto de você. Pense rápido. Eu podia ter falado de Cristo, eu não falei. Todos nós. Tem lugar que é impossível. Né? É impossível, mas tem lugar que é possível. É impossível. Mas tem lugar que é impossível. Então, Não vou falar pregue com a sua ação porque tá errado isso daí. Esse jargão. Não dá. Não, você tem que pregar o evangelho, diz que é falar do evangelho e viver o evangelho. Se eu não falar do evangelho, não tem como. As pessoas precisam ver o evangelho em mim. Eu falando e vivendo. É uma junção de verdades que precisam andar junto. Tem que falar do evangelho. Falar desse evangelho. Então ele diz... Vamos ver lá em 1 Coríntios, ele vai falar isso em diversos outros lugares. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Outra abre para mim. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15. 1 Coríntios 15, 9. 1 Timóteo 1, 15. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Então, porque ele é menor dos apóstolos, ele não é digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E nós não perseguimos, não? O que você acha? De uma certa forma não perseguimos? Você era a favor da igreja? Antes de ser cristão, você era a favor de igreja? Você era? Você era amiga? Você tinha amizade na igreja? Os cristãos? Não. Você era contra, nós éramos contra. Porque você veio para Cristo, você veio para a igreja porque Cristo te chamou. Caso contrário, você é inimigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de todas as aceitações, mesmo? 1 Timóteo 1,15? 1,15. Isso, primeira epístola. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Por isso Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Eu sou o pior. Ou em outro termo, eu sou o principal. Essa pregação é fiel e verdadeira. Que veio salvar os pecadores, da qual eu sou o principal. Então você perceba que nesses versículos que nós usamos, olha como que ele se coloca, né? Ele traz essa humildade, né? Ele fala dele, mas com muita renúncia e com muita humildade. Então essa expressão aqui que ele usa, traduzida para o menor de todos, é uma forma que ele usa, uma forma usual. Ele diz, me foi dado esta graça, a graça de Deus foi dada a Paulo, não principalmente para o seu prazer, essa graça não foi dada para o seu prazer, mas para que passasse então aos outros. Ele diz, para pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então não foi dado para o seu bel prazer, para ele se achar, para ele se inchar, para ele achar que é o melhor, bambambam, não, mas é para que ele passasse isso para os outros, para que ele falasse esse evangelho dos outros, para os outros. Essa graça que foi dada a ele, essa graça que foi concedida a ele, não era para o seu próprio prazer, porque ele diz, eu sou prisioneiro de Cristo, para pregar para os outros, para falar dos outros, de pregar aos coríntios, para pregar aos coríntios. Então, o Senhor Jesus deu esta palavra, Ananias, referindo-se a Paulo, das insondáveis riquezas. Então, aqui novamente ele usa a palavra riqueza, indicando, ou seja, é um adjetivo, indicando seu caráter ilimitado. Mostrando o seu caráter ilimitado. Eu sou ilimitado, um caráter ilimitado. Mostrando essas riquezas, destacando essa riqueza. Falando desse caráter ilimitado, dessas grandezas de Deus. E ele usa o menor de todos os santos, que me foi dada esta graça de pregar aos gentios.
Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Então, a dispensação ou mistério, a dispensação do mistério. Ou seja, em alguns outros manuscritos nós vamos encontrar a palavra mordomia, aquilo que eu disse no início, em vez de dispensação. Mordomia, ou ser mordomo da dispensação das graças de Deus. Desde os séculos oculto em Deus, é outra afirmação que ele vai usar, afirmação da definição do mistério antes citado, que ele vai usar, ele usa essa afirmação desse mistério, desse evangelho, dessa obra que Cristo faz, que criou todas as coisas, tudo que existe, não simplesmente a criação física ou apenas a criação espiritual. Ele está dizendo tudo Deus criou, tudo Deus fez, tanto espiritual quanto físico, toda a criação e tudo aquilo que Deus criou, todas as coisas oculta em Deus que criou todas as coisas. E aí ele vai dizer, para que pela igreja, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então aqui essa ocorrência dessa frase aqui na epístola, nos lugares celestiais, ou outra indicação de que os seres celestiais estão, então, observando a igreja e vendo na igreja o desdobrar da sabedoria de Deus, é exatamente isso. É que indica que os seres celestiais, eles estão contemplando, eles estão vendo, eles estão observando a igreja e vendo a igreja, vendo o desdobrar da igreja, da sabedoria de Deus. Então, os seres celestiais estão contemplando, eles estão vendo a obra de Deus feita, realizada na terra. Aquilo que Deus fez, os anjos de Deus, os bons anjos, os anjos bons, os anjos maus. Tony, que essa pasta aqui é mais fácil. É que eu quero pegar ela para jogar lá fora. Cadê ela? Aqui, ó. Tá aqui embaixo na mesa, eu acho. Não, tá aqui. Então, quando Paulo fala nos lugares celestiais, você precisa entender que ele está falando ambos os anjos, tanto os anjos bons quanto os anjos maus, eles estão evidentemente admirados com a operação de Deus, quando ele redime homens e mulheres. Então você não pode perder isso. Se alguém perguntar, mas o que Paulo está querendo dizer? Para que... Ai, meu Deus do céu. Para que... Aí, então, vamos voltar aqui no versículo 10. Então, quando Paulo está falando sobre para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, minha mãe pegou na mão, né? O que Paulo está querendo dizer é que os seres celestiais, eles estão então observando a igreja e vendo na igreja o desdobrar de Deus, o desdobrar da sabedoria de Deus. O reino celestial, eles estão vendo, eles estão contemplando tudo, eles estão vendo tudo, observando isso, desdobrar da sabedoria de Deus. E também ambos, os anjos bons quanto os anjos maus, eles estão evidentemente admirados com a operação de Deus, quando Deus redime tanto homens como mulheres. Guarda bem isso aqui. Os anjos bons e maus, eles ficam admirados com a obra que Deus faz de redimir o pecador, tanto homem como mulher. Paulo está falando disso. Isso é muito sério que Paulo está falando aqui. O reino celestial está
observando. Eles estão nos vendo agora. Os anjos bons e maus estão vendo a obra de Deus feita no homem. E eles estão admirados. Isso deve nos espantar, de temor e tremor. Que o céu está em pleno exercício. Ele não para. O reino celestial está vendo todas as obras de Deus aqui na terra. É isso que Paulo está dizendo. É isso que ele está falando. E aqui ele vai dizer, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele, isto é, em Cristo, acesso, confiança. Então, fora de Cristo nós não podemos nos aproximar. É através de Cristo que temos acesso com confiança em Deus. Fora de Cristo não há possibilidade. Nós já vimos isso no capítulo 2, sobre a fé. É pelo meio da fé. Isso não vem de vós, mas é dom de Deus pela fé. Então Cristo é o objeto da nossa fé. Ele é o objeto da nossa fé. Portanto, versículo 13. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Então, Paulo está dizendo, não desfaleçais. Nós devemos ver isso quando ele diz, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 18 ao 35, ele fala sobre a sua obra em Éfeso. Lá em Atos ele vai falar. Também em 2 Coríntios, o capítulo 1, do versículo 8 ao 11, ele vai demonstrar isso, dessa sua obra. Então ele pega o versículo 13 e diz, portanto vos peço, depois que ele fala tudo isso, desse compromisso, dessa obra, desse amor, dessa prisão, ele vai falar assim para nós, para os gentios, para os judeus. Portanto vos peço, não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Não desfaleçam nas minhas tribulações por vós. Pois nisso está a vossa glória. Olha que coisa maravilhosa. Isso ele quer dizer o quê? Que é porque o pessoal não ficar triste porque está sofrendo? Sofrendo. É isso? As tribulações. Que isso vai redundar para a glória. Não fiquem tristes, desanimados, porque isso vai redundar para a vossa glória. Deus está sendo glorificado nas minhas tribulações. Deus está sendo glorificado em vocês. As minhas prisões glorificam a Deus. As minhas tribulações glorificam a Deus. Aquilo que eu me deixo gastar e ser gastado por vós está sendo para glorificar a Deus. Olha o foco e o alvo do apóstolo Paulo. Não era glória para si. O seu sofrimento era prazeroso porque ele sabia que era glória para Deus. Que ele estava executando aquilo que Deus chamou ele para executar. Para ensinar, para falar. Então ele diz, nas minhas tribulações por vós, nisso está a vossa glória. Sabe por que o mundo vai olhar para vocês glorificar? É por causa das tribulações que redundam em glória. As provações que redundam em glória. Então, meus irmãos, saiba de uma coisa, que o nosso sofrimento é por um tempo, é para um momento, e o nosso sofrimento deve glorificar a Deus. É esse tipo de sofrimento que deve glorificar a Deus. Paulo vai dizer, melhor que falem mal de você estando certo, do que falem bem de você estando errado. Nisso não tem a glória de Deus. Melhor que te desprezam, te falam mal contra você, te persigam, pelo fato de você ser verdadeiro, um cristão verdadeiro. Pelo fato de você estar fazendo algo pelo evangelho, pelo fato de você ter entendido que você é um prisioneiro de Cristo, não só no espírito como na carne. E Paulo era um prisioneiro de Cristo. Ele inicia falando, eu prisioneiro de Cristo.
Ele diz, eu, o menor de todos os santos. Sabe onde está a glória aqui? É ser o menor. É ser o menor. E no que nós vamos glorificar a Deus? Fazendo discípulos, falando do Evangelho e pessoas se rendendo ao Evangelho. Aí vai a glória de Deus. Deus será glorificado por isso. Ah, mas Deus será glorificado na minha capacidade? Não, Deus será glorificado nas tuas fraquezas. Porque nas tuas fraquezas se aperfeiçoa o poder de Deus. Então não depende de você. Você quer que Deus seja glorificado? Seja fraco para que Deus te torne forte. Seja escravo para que Deus te torne livre. Livre no corpo, livre no espírito. Paulo disse ainda que ele está na cadeia, mas não podem prender o seu espírito. Não podem prender o seu espírito. Paulo nas suas tribulações, mas ele permanecia alegre e feliz. Eu sei passar tribulação, angústia, eu sei passar de todo tipo, mas ele está com o Senhor. Ele diz, olha, eu sou dos pecadores, eu sou o principal, eu sou o principal. Eu sou o menor, dos menores de todos os santos, eu sou o menor. Que nós possamos então nessa noite, aprendermos com Paulo sobre a vocação, sobre o mistério que é revelado, que é a palavra de Deus, essa riqueza que é a palavra de Deus, essa pérola que é a palavra de Deus e que nos deu condições de sermos coparticipantes e co-herdeiros com Cristo. Então você está aqui hoje, glorifica a Deus, porque você não está aqui hoje pelos seus próprios méritos, porque você é melhor, porque Ele te escolheu para ser coparticipante, por causa do Evangelho.